Amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje teremos um programa duplo. Primeiro, o Cláudio Fernando aqui falando sobre o PMN, ele que é presidente do PMN, a quem eu dou de antemão, primeiro, boa noite e agradeço pela presença, Cláudio. Boa noite. Valdir, boa noite, telespectadores, parabéns pelo seu programa, obrigado pelo convite, sempre que precisar estou à disposição e estamos aí para poder esclarecer, poder passar informações novas a todos os seus telespectadores. Tá certo. O Cláudio que presidiu o Partido da Mobilização Nacional em Guarujá, o PMN, que para aqueles que acompanham o noticiário político nacional, estadual e também local, devem ter acompanhado os planos que haviam para a fusão do Partido da Mobilização Nacional com o Partido Popular Socialista, o PPS. Esses planos de fusão subiram no telhado e não descem mais? Como é que está essa situação, Cláudio? Valdir, os planos subiram no telhado, eu acredito que realmente esse plano não venha a vingar, não desça mais. Já foi dada uma nota pela secretária nacional do PMN, doutora Thelma, onde houve descompatibilidade, Então, entre os planos iniciais até o que realmente deveria ocorrer, houve algumas descompatibilidades e o PMN decidiu voltar atrás nessa fusão. Acho que foi melhor para o partido voltar atrás, apesar que a junção dos dois partidos seria algo muito vitorioso, se tornaria entre o quarto ou o quinto maior partido do país, porque a junção dos partidos criaria um novo partido, seria um partido novo, e quando você cria um partido novo, outros deputados, senadores, governadores, vereadores poderiam vir ao partido, uma vez no partido novo, sem que eles percam o mandato do qual eles estão exercendo. Então nós teríamos uma adesão muito grande de pessoas que estariam descontentes em outros partidos. Mas dentro da fusão, como todo casamento, existem coisas boas e coisas ruins, inevitáveis divórcios, Então houve já um divórcio antes mesmo da concretização. Então a orientação que veio para a municipal, que chegou a mim, foi que nós seguiríamos só, que o PMN agora no dia 28 de julho vai fazer a sua convenção nacional, para poder apenas fazer a parte documental desse fim, e a partir daí um novo começo para o PMN, que é um dos partidos mais antigos do país, e nós temos uma história, temos um caminho a trilhar, e continuaremos na nossa luta, que é a mobilização nacional, porque o PMN significa Partido da Mobilização Nacional. Claro. Então nós vamos continuar mobilizando pelo melhor do país. Como você mesmo ilustrou, eu não teria ilustração melhor para fazer, seria um casamento, Seria um casamento. E antes do casamento, logicamente, é sempre bom o noivo conhecer bem a noiva, E no caso aí, quem foi que deu mais trabalho aí? O noivo ou a noiva? O PMN ou o PPS? Houve uma... Você logicamente vai falar como PMN, O noivo nunca vai admitir que está errado. O noivo nunca vai admitir que está errado. Mas o PMN, ele é um partido, ele não é um partido tão grande, Claro. Então, não é um partido que possui muitos representantes na Câmara Federal, junto aos deputados estaduais, entre os governadores. Nós tínhamos o governador, por exemplo, do Amazonas, que foi para outro partido que acabou surgindo. Então, sempre tem aquela discussão de quem é maior, de quem é menor. Então, quando foi combinado como seria essa questão todinha, então, por exemplo, o MD, que seria o partido que nasceria dessa fusão, teria o número do PMN, que é o 33, manteria a camisa do PMN, que é a mobilização, mas em algum momento foi discutido a questão do tamanho, quem é mais ou quem é menos, até na questão municipal mesmo. Nas questões municipais foi muito difícil lidar com as pessoas, então eu tenho um vereador, você tem dois, eu tenho um e você não tem nenhum, e em nenhum momento as pessoas conseguiram vislumbrar que não era o momento de discutir quem era maior ou quem era menor, quem era mais rico, quem era mais pobre, quem tinha mais cadeiras ou não. Porque o PMN, para se tornar maior, precisava dessa fusão para poder aderir os novos deputados, os novos membros, poder dentro da Câmara ter um número grande de deputados para assim poder ter a sua representação, e o PPS também. O PPS menos do que o PMN.
mas o PMN tinha um número menor, mas os dois se completariam. Então, essa discussão toda que se gerou em quase todos os municípios e que até chegar em Brasília e desfazer essa parceria, eu entendo que independente do culpado ou do não culpado, gerou um grande prejuízo, porque os dois partidos vão continuar como estão. Não vão poder aderir novas pessoas junto ao partido. Né? E política a gente tem que fazer com muitas pessoas. Né? Eu não posso fazer política sozinho. Mobilizar, nós temos que mobilizar com um número grande de pessoas. Então, quando interesses particulares ultrapassam os interesses coletivos, nós acabamos tendo algum tipo de problemas e acabamos tendo que separar. Então, eu acho que que o PPS tenha sucesso na sua jornada, que o PPS possa vencer naquilo que o PPS vem buscando e que o PMN também vai buscar essa vitória, o PMN vai buscar a mobilização junto das pessoas e tentar crescer aquilo que deixou de crescer nesse impasse. Mas isso não impede o PMN amanhã se fundir com outro partido ou o PPS se fundir com outro partido, sempre há tempo de começar uma nova história, né? A política, aliás, é sempre uma nova história começando, né? A política é sempre uma nova história e é aquela coisa, né, Valdir? A gente nunca pode sonhar com a casa nova se eu não me desapegar da casa velha. Então, sempre, minha casa é melhor, minha casa é boa, então não, eu tenho que me desapegar da casa que eu estou para poder sonhar com a casa nova. Então, de repente, algum tipo de apego interferiu. Eu já tinha dado essa informação aqui no jornal da Agro TV, no dia que eu conversei com a direção do PMN, e o PMN havia passado só para os seus presidentes. Hoje já é uma coisa que já está em toda a mídia. Então, acredito que é até irreversível, porque já foi para a mídia, agora já tem um dia para poder marcar, já temos a data para poder ratificar o fim, mas o PMN já traça novos caminhos para as eleições de 2014 e 2016. Sem a fusão. Sem a fusão. Lembrar que a fusão criaria a mobilização democrática, né? O MD, que já vinha sendo considerado, como você falou aqui no início da entrevista, já com a perspectiva de ser a quarta força em termos nacionais. A quarta força. No Guarujá, eu não vou abrir nomes para não ficar uma questão de magoar outros. Até porque agora também não adiantaria mais. Não adiantaria, mas nós tínhamos a perspectiva de trazer 4 novos vereadores. Já se transformaria, talvez, numa das maiores bancadas. Isso. E se igualaria ao PMDB, se não saísse ninguém do PMDB. Se não saísse ninguém do PMDB. Então, já seria um partido muito grande, pessoas querendo poder aderir ao partido e daí vislumbrar candidaturas futuras. Seria grande, mas isso não me desmotivou e não vai desmotivar nenhum militante do PMN a continuar lutando pelos seus ideais, a continuar mobilizando, né, como nós temos feito há muitos anos, vamos continuar mobilizando pelo melhor da nossa região, pelo melhor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Apesar do fim da fusão, o PPS que se coloca, logicamente eu vou falar do PPS porque você é uma pessoa que está no PMN, mas acompanha a política, digamos, de todos os partidos. O PPS se coloca à disposição do ex-governador José Serra para que ele dispute a presidência da República. Ele pode mudar de partido, porque não vai perder mandato nenhum, que ele não tem. Mesmo não havendo mais a possibilidade de fusão, o casamento que acabou, você vislumbra o PMN caminhando junto, em termos nacionais, com o ex-governador José Serra, possível candidato pelo PPS? Não vislumbro. Não. A briga foi feia mesmo. Isso, a briga foi feia. Eu não acredito que o PMN venha apoiar o José Serra numa candidatura de José Serra junto ao PPS. Entendi. Isso não aconteceria. O PPS, o PMN, ele pode ir a qualquer... O José Serra pode ir a qualquer partido, uma vez que ele não possui mandato, então ele pode se filiar. Ele tem um prazo de 1 ano antes das eleições, então ele tem até o dia 1º de outubro deste ano até o ano que vem para poder se filiar, mas eu acho muito difícil. O PMN tem adotado características fortes, né? Por exemplo, aqui no município do Guarujá, uma determinação que eu coloquei no passado e vai valer para os próximos anos, que o PMN sempre tem que ter candidato ao executivo. E essa onda eu tenho discutido muito junto do PMN estadual e nacional para que o PMN lance candidato a governador, lance candidato a presidente. Nós temos excelentes nomes dentro do partido e outros. Se não tiver nomes de pessoas que queiram concorrer, nós temos que buscar junto à população. Porque o partido nada mais é do que pessoas da população que gostariam de poder ajudar a administrar o país, o estado ou o município. Claro. Agora nós estamos vivendo esse momento de mobilização em todo o país. Então, a pessoa está lá mobilizando, questionando aquilo que eles acham
que deveria acontecer, como foi a questão dos 20 centavos, entre outras coisas, não só os 20 centavos, entre outras coisas. Então é a hora realmente de chegar, afiliar e poder, até porque o Brasil não é um país onde você pode ser candidato sem partido. Então agora é hora de você poder aderir, o PMN tem as portas abertas, aceita filiações, pessoas que queiram concorrer à prefeitura daqui a 4 anos, no ano que vem para deputado federal, estadual. Não só aqui no Guarujá, estamos abrindo as portas para novas pessoas que possam aderir à questão política, porque gostariam de participar efetivamente, disputando as eleições, mas também no município de Santos, Bertioga, São Vicente, o estado e o país, por que não? Nós temos esse direito de poder lançar esses candidatos e nós colocamos isso à disposição, que as pessoas possam ir lá e consigam demonstrar para essas pessoas que estão no poder. Se você não está contente, você tem que ir lá e demonstrar para ele como é que isso deveria ser feito. E o momento do partido é a eleição, né? É o momento que o partido pode apresentar para a população as suas bandeiras, o que defende, o que é contra, esse tipo de situação, né? Quer dizer, nada mais justo que a cada eleição, cada partido lança o seu candidato. Né? Exatamente. As alianças, logicamente, podem vir em termos proporcionais, mas em termos majoritários é salutar que cada um lance o seu. Exatamente. É uma bandeira que eu levanto, é uma bandeira que eu sempre briguei. Nunca quis que o partido trabalhasse para um único candidato, para uma única pessoa. Claro. Não podemos deixar com que seja o partido de aluguel. Né? Então não pode ser partido de aluguel. Se a pessoa se acha capaz de disputar as eleições, o PMN abre as portas, não só em âmbito no Guarujá, como em todo o estado e no Brasil. O PMN é um partido que abre as portas e te dá oportunidade. Você tem que ter um projeto para esse país. Muitas vezes, a gente disputa as eleições e não vamos conseguir vencer as eleições, por que motivos não vamos ganhar, mas o seu projeto, o seu ideal, aquilo que você levantou, aquilo que você discutiu, que você colocou nos debates, que você colocou no seu plano de governo, aquilo é copiado pelo outro, então a população acaba aceitando, ela vota no outro candidato porque ele tinha um grupo maior de propostas que as pessoas queriam aderir, mas isso não impede que o ideal seu, que uma bandeira sua, também possa ir para dentro do governo e a partir daí você ajudar a melhorar esse país que a política vem acabando, né, de uma forma geral. Agora tivemos, através das manifestações, conseguimos tirar o segundo cargo de suplente dos senadores, que isso foi muito importante, redução de passagem de ônibus, isso foi muito importante. O cancelamento da cobrança do eixo erguido. Imagina você pagar eixo erguido, andando em rodovia, no estado de São Paulo, no estado que cobra o pedágio, os maiores pedágios desse país. Né? Você entra em Anguera, você paga um pedágio a cada 20 minutos, e cada pedágio R$ 7,90. Sai mais barato você ir de avião do que você ter que pagar pedágio. Então você tem que ir lá levantar essa bandeira e o outro lado vai ter que admitir porque alguém vai te escutar. É verdade. Ô Cláudio, a fusão não deu certo por conta de entraves, você falou, nacionais, estaduais e também municipais. Em Guarujá, especificamente, houve entrave? Houve entrave aqui no Guarujá, né? Porque antes que os partidos sentassem e conversassem e tomassem o norte, e olha que no Guarujá foi realmente um grande desperdício, foi assim que eu entendi, que houve um grande desperdício, porque a entrada de novos vereadores, pessoas com grande representatividade, né, que seria muito interessante ter dentro do partido. Então, pessoas... Porque, como é que funciona no Guarujá especificamente? Nós ainda temos coronéis na nossa cidade, né? E como é que o coronel faz? O coronel, quando ele vê que você vai criar uma pedra no caminho, você vai criar um entrave na frente, né? Ele gera um murmurinho, ele manda fechar o seu negócio, então ele cria outros tipos de mecanismo. Então as pessoas aqui, elas não se elegem com o voto popular, elas impõem a sua questão de candidato. Então, o que aconteceu? Nós tivemos problemas dentro dessa coligação de informações cruzadas, informações que não batiam. Criou-se uma guerra desnecessária antes mesmo de se sentar e chegar num acordo. Então, eu acredito que não houve uma maturidade na hora de discutir e agregar as pessoas. Mas eu não entendi que isso poderia até mesmo estragar o projeto, porque os vereadores queriam adentrar a OMD do nível excepcional, pessoas que trabalham pela cidade, que possuem projetos pela cidade. Então eu pensei, vou deixar acontecer e no momento certo os novos entrantes mostrarão o caminho que nós teremos a seguir, porque o PMN tem a sua bandeira, o PPS tem a sua bandeira e os seus interesses.
Então, pensei, quando os novos entrantes chegarem, eles vão dar um destino, vão dar um caminho para isso, e esses problemas pessoais entre partidos que foram criados através de murmurinhos, eles cairão. É como tudo cai, né, por terra. É a questão do bem contra o mal, né? Então não adianta você querer fazer o mal e achar que isso vai para frente, que ele não vai. A mentira, ela tem perna curta e muito curta, né? Então ela vai até a esquina, depois ela perde força e a verdade prevalece. Então eu soube que em algum momento nós iríamos entrar num acordo e seríamos felizes. Mas esse mesmo tipo de problema aconteceu no Estado, aconteceu na Nacional, e na Nacional a conversa é outra, né? Lá, ou é do jeito que foi combinado, ou simplesmente não acontece. Então a doutora Thelma, muito firme, ela tem impulso firme naquilo que ela faz, ela manteve o seu pulso firme, ela deu um passo para trás, porque ela sabe que ela vai dar 2 passos para frente com o novo projeto. Correto. Ô Cláudio, como você preside o Partido da Mobilização Nacional em Guarujá e teve uma participação há pouco tempo na administração municipal, num cargo ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Portuário. Como é que foi essa participação? Deu para sentir um pouco do clima da administração pública? Deu para sentir um pouco do clima da administração pública, Valdir. Foi uma passagem curta. Eu assumi a diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, montamos um projeto da implantação do Centro Tecnológico, montamos um projeto da utilização dos alunos das faculdades bolsistas dentro das comunidades. Certo. E foi uma passagem muito boa. Eu tenho um relacionamento muito bom com a prefeita Antonieta, pessoa do qual eu tenho muito respeito e muita admiração. Fora isso, eu sou proprietário da CFA Soluções, que é uma empresa de perícia em cálculos judiciais, entre outros negócios, então não ficou compatível, acabei saindo do governo, não tive só amigos, não vou falar que também tive pessoas que colocavam muitas pedras no caminho, pessoas que hoje nós temos uma questão muito ruim no governo, porque assim, a pessoa que se intitula o próximo prefeito ou o próximo candidato, ele fica buscando dentro do seu cerco, hierarquicamente abaixo de você, pessoas que poderiam fazer política e gerar um entrave futuro, e a partir dali ele passa a motosserra e ele te derruba. E isso acontece em grande volume, mas dentro, com a chefe do executivo, não tive problema nenhum. É uma pessoa do qual eu tenho muito respeito, mas o que foi feito, deu para ser feito, nós fizemos, deixei os projetos, deixei tudo lá direitinho. O Adilson Luiz, que é o secretário, é uma excelente pessoa também que eu tenho um respeito enorme, tocou os projetos, mas não poderia deixar de caminhar, porque o projeto do PMN não é um projeto, o projeto do Cláudio, Valdir, eu falo isso para você com toda sinceridade, não é um projeto político. Você não vai ver no ano que vem o meu nome ligado a candidato federal ou a candidato estadual. Eu sou professor universitário e a educação é uma coisa que eu gosto de poder participar, por isso que assumi a diretoria. Não pensei que em nenhum momento fosse ter nenhum tipo de problemas por questões empresariais ou por questões políticas, do qual saí a pedido com a cabeça erguida, mas não poderia deixar os meus ideais para trás. Claro. Por isso faço parte do Instituto, que é o Inova, que está dentro das associações de bairro, que a grande parte, 90% dos meus projetos feitos dentro da diretoria de Ciência e Tecnologia continuarão, né? Então, me reuni com o pessoal do governo do estado para poder falar sobre esses projetos, apresentei os projetos, e projetos que foram bem aceitos, então nós vamos tocar isso através do Instituto, não deixarei a questão de o estar dentro do governo ou não estar dentro do governo, não vai impossibilitar que o PMN, a mobilização, faça. E não faço isso de questões políticas, antecipo aqui de antemão, antes que alguém mande sequestrar um filho meu, ou mande fechar um comércio meu, porque é assim que tem acontecido aqui no Guarujá. Não serei candidato a nada, né? Não estou fazendo isso por questões de eleição. Eu acredito que só a educação consegue mudar a característica desse município. Então, a pessoa que vai lá, quando ela pega uma arma, ela aponta para você, ela toma um patrimônio seu, ela está errada, ela está cometendo um crime, mas nós temos que dar uma segunda opção. A opção que a pessoa possa estudar, que a pessoa possa ir às empresas. Então, eu fiz uma pesquisa dentro das empresas, se você pegar os salários no município do Guarujá, acima de R$ 2.300, não tem quase nenhum guarujaense.
nós temos lá uma defasagem de 90%. Você começa a encontrar o guarujaense de R$ 1.200 até o salário mínimo, que são os faxineiros, os porteiros, os ajudantes gerais. Chegou encarregado, já mudou o município. Essa é a situação que precisa mudar. É uma situação que tem que mudar. Então, eu acho que tem que capacitar. E as empresas, Valdir, eles querem. As empresas, eles querem a mão de obra do Guarujá. Eles se instalaram no Guarujá. Eu vou nas empresas todos os dias. Eles se instalaram e eles querem esses centros. Então, as associações de bairro colocaram à disposição esses centros. O Morro do Engenho colocou, o Morro do Caranguejo, a Favela do Caranguejo colocou, a Cachoeirinha colocou. Eles colocaram as associações de bairro à disposição, entre outras, Perequê colocou. Então, possui lousa, possui cadeira, possui mesas. Vamos levar esses cursos livres para lá, começar a capacitar as pessoas do Guarujá para que eles possam ocupar os cargos dentro das empresas do Guarujá e daí ocupar os cargos dos salários elevados. Não são bons salários, mas são salários que eles deveriam concorrer. Eu não posso abrir uma vaga de encarregado aqui no Guarujá, abrir uma vaga de 4, 5 mil reais e buscar mão de obra em São Paulo ou em Santos, preterir o povo guarujaense. Então, o que está faltando é oportunidade e o Instituto Inova vai dar essa oportunidade através das empresas e das associações. Então, não vai ser feito junto com o governo, apesar que está com as portas abertas para o governo. Tenho bons amigos no governo, mas não queria que isso fosse feito de forma política, apenas pela troca de voto. Claro. Mas sim pelo ideal que é mudar a história do Guarujá, dar uma segunda opção para as pessoas que estão indo à margem da sociedade, que é a criminalidade, para que eles abram mão disso e realmente possam se efetivar como de nível. Com certeza. Cláudio, eu queria te parabenizar pela presidência, pela atitude como presidente do PMN, parabenizar também por essa passagem, ainda que curta, mas profícua na prefeitura. Te agradecer pela entrevista e deixar um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Valdir, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Mais uma vez, parabéns por esse excelente programa que é didático, ensina as pessoas em casa. E precisando, estou sempre à disposição e até mais. Igualmente. Bom, e o programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo e voltamos já já com uma entrevista com o músico e instrutor de patinação Diogo da Silva Antônio. Voltamos já já, fique conosco. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guaru TV. Compra e Companhia. Todos os dias às 5, às 10h20, 14h20, 17h20 e 8h20 da noite. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Desta vez, nesse segundo bloco, entrevistando o músico e técnico em patinação artística Diogo da Silva Antônio. O Diogo é quem eu dou primeiro uma boa noite, agradeço pela participação e deixo um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador primeiro. Boa noite a todos, boa noite, Valdir, obrigado pelo convite, né? Feliz de estar aqui. Correto. Bom, no primeiro bloco entrevistamos o presidente do PMN, Cláudio Fernando, e agora no segundo bloco o técnico em patinação artística e músico também, Diogo da Silva Antônio, que vai nos falar sobre dois assuntos que tomam o seu tempo, assim, 25 horas por dia, que é
ou a música ou a patinação artística. O Diogo é técnico de duas equipes, pelo menos na Baixada Santista, vai explicar para a gente durante a entrevista, duas equipes que vêm aí encantando as crianças e principalmente os pais, porque é uma coisa maravilhosa aquela patinação artística, quando você vê o ensaio, o treinamento, ninguém acredita em nada, mas quando você vê o trabalho depois de completo e pronto, e realizado com as coreografias e com as coisas, sinceramente, você e sua equipe estão de parabéns. Diogo, como é que começou essa tua paixão pela patinação artística? Os títulos que você alcançou, conta pra gente tudo sobre sua paixão pela patinação. Então, começou desde pequeno mesmo, né? Eu, aos 9 anos, eu tive na família uma prima que patinava, então eu meio que segui os passos, né? Ela me apresentou a patinação, ela mesma foi campeã brasileira, então eu acompanhava os campeonatos, os shows, todas as apresentações. E aí fui me encantando pela patinação e tive vontade de praticar, né? E naquela época, assim, também como hoje, assim, acaba sendo um esporte um pouco mais feminino e tal, mas não tinha muitos meninos, mas eu resolvi, assim, não, é isso que eu quero e comecei com uma brincadeira mesmo, sem intenção de competir, mas aí comecei também a me destacar um pouco, então participei de algumas competições, de shows, e assim foi, né? Uma coisa puxou a outra e estamos aí até hoje, né? Você chegou a ser campeão brasileiro também? Na categoria grupo de show, né? Alguns títulos individuais, né? Um pouco mais antigos, mas atualmente mais na categoria grupo de show, o grupo que eu participo, ele é ex-campeão brasileiro de patinação artística. Você falou que era muito um público mais feminino, né? O praticante era mais feminino, assim, ainda tinha ou ainda tem muito preconceito, assim, como é que é? Não, graças a Deus hoje a gente está quebrando esses paradigmas, né? No caso, hoje em dia, o esporte está aí, eu acho que independente de qualquer coisa, é praticado por meninos e meninas, e hoje a gente tem exemplos aí de campeões, né? Então acho que isso cada vez mais estimula os meninos, né, a competirem. Eu digo assim, na época que eu comecei era um pouco menos, mas independente de qualquer coisa já tinha também praticantes, né, do sexo masculino. Claro. Como que a patinação se coloca hoje assim no cenário nacional? Assim, como é que está o Brasil nesse quesito? Assim? Eu acho que o Brasil está, graças a Deus, crescendo muito, né, em relação aos países que já têm tradição na patinação, Itália, Espanha. Então o Brasil está crescendo bastante, está conseguindo penetrar cada vez mais, né, em outras cidades, em lugares que não conheciam a patinação artística, né, sobre rodas. E isso está sendo bem legal, assim, tá tendo uma repercussão muito boa, né, e nós temos aí pessoas aí de destaque, como eu tinha te falado, que estão cada vez mais divulgando o esporte, né. E na região, na Baixada Santista? Na região também. A região sempre teve uma tradição, né, na patinação. Vários atletas bons saíram daqui, né, atletas de renome. E eu acho que na região também está se fortalecendo cada vez mais, né, tanto com as equipes, né, que eu estou à frente, também outras equipes do estado de São Paulo em geral, de Santos do estado em geral. Tem algumas fotos que vieram no seu pendrive, olha lá que maravilha. Isso, aí algumas clínicas que a gente realiza junto ao Grupo Inforzato, que eu faço parte, sou professor também do Grupo Inforzato. Aí é um show onde a gente se caracteriza, né, e tudo mais. Esse foi para um fundo social, né, lá em Santos. O show foi fechado para o fundo social, né, com a intenção também de divulgar patinação para crianças carentes. E aí também é outro também. Esse também é o mesmo show, mas já ia se apresentando na... Ali você está de quê? É caracterizado de Jack, que é um personagem de um desenho. Aí já parte da música. Aí já é a segunda parte da entrevista. Aí é o patinador de seu momento de descanso. Isso, na verdade, começando a coreografia aí de um campeonato. Aí. Preparação. O esporte é caro, Diogo? Então, infelizmente, assim, a gente, falando de custos, é um esporte que demanda um pouquinho de investimento, sim. E, assim, na questão de patrocínio, a gente corre bastante atrás, mas é complicado. Claro. E é um esporte que a gente pode dizer que dá para você iniciar com pouco, porém, conforme você vai, né, amadurecendo, conforme você vai melhorando, você tem que investir em equipamentos um pouco mais caros, é natural, acaba indo por esse lado.
Você atua em equipes em Guarujá e em Santos. Em Santos. Em Santos, qual é a equipe? A equipe do Clube dos Ingleses, né? Um trabalho de parceria, a nossa equipe de base, né? Lá no Clube dos Ingleses. E é uma equipe assim, nova, mas que também já está começando a render bons frutos. No Guarujá? No Guarujá, no Vila Souza, né? Atlético Clube. É uma parceria também com a Milena Oliveira e com a Graziele Gago, em vertentes diferentes da patinação. E a gente está formando uma equipe muito legal, que tem dado também muito certo. Graças a Deus, aqui para a cidade do Guarujá, meninas que já estão começando a participar de torneios nacionais, né? Estaduais, nacionais. E tem trazido bons resultados para o Guarujá. Eu te pergunto, a atividade, por exemplo, no Vila Souza, ela é restrita ao associado do Vila Souza ou não? Não, ela é aberta a quem quer praticar, né? Tanto aos associados como às pessoas em geral que gostariam de estar iniciando, né, na patinação, adultos, crianças, sem limite de idade. No caso, a gente deixa só um limite de idade para criança muito pequenininha, que ainda não tem uma coordenação motora, um equilíbrio. Mas assim, a partir dos 4 anos de idade, a gente já acolhe lá para começar a patinar. E a patinação, assim como os demais esportes e ou eventualmente alguma atividade artística, ela pressupõe assim o praticante galgando degraus, né? Há várias categorias. A criança pequena, como você mesmo diz, entra numa categoria pequena, né? Até chegar num potencial competidor internacional. Exatamente. São níveis, né, que vão aos poucos vão acontecer, os atletas vão conseguindo chegar, né? E tudo isso desde mesmo, como você falou, de pouca idade até idades um pouco mais avançadas, já você estando ali treinando e se dedicando e tudo mais, você consegue galgar esses degraus aí, né, dentro do esporte, e é muito importante. Na equipe, pelo menos na equipe do Vila Souza, você tem só meninas, né? Não tem meninos. Por enquanto, assim, na equipe do Vila Souza, nós temos só mesmo um grupo formado por meninas. Mas há vagas? As vagas estão abertas? Estão abertas para meninos aí, claro, que desejarem participar, patinar. Inclusive, meninos a gente realmente preza bastante, porque dão mais, podem fazer duplas, né? E geralmente meninos têm uma empolgação maior, uma facilidade grande. Então, assim, a gente preza também por meninos também para uma coisa que me parece bastante positiva assim na patinação, assim, que a gente observa assim como mero espectador, assim, é que ela favorece bastante a agilidade da criança, né? O equilíbrio e a desenvoltura da criança. É bom, né, nesse sentido, né? Claro, em algumas pesquisas a patinação foi apontada como um esporte, como acho que o segundo esporte mais completo, porque trabalha com tudo, realmente, com a concentração, com a coordenação motora, com a parte, né, psicológica, tudo, né? Tudo realmente é bem trabalhado. Isso é muito importante no desenvolvimento, né, de um atleta, de um ser humano em geral. Certo. O Diogo, só para tirar uma curiosidade, assim, às vezes eu fico tirando uma curiosidade minha, mas pode ser também do telespectador, né? Então, por isso que eu fico com essa obrigação, né? Qual a diferença daquele patinho que mostrou na fotografia, que é o que a gente conhece de antigamente, com as 4 rodinhas, e aquele outro patinho que tem hoje em dia, que é uma roda só, parece, né? Sim, é o inline, né? Inclusive nós temos até um inline artístico também, né? Mas assim, para diferenciar, o que acontece? A patinação artística, né, sobre rodas dentro de ginásios e como modalidade, né, é praticada com esse patinho de 4 rodas e o freio na frente. O inline, ele foi feito primeiramente para, assim, antes de modalidade, ele foi feito para patinar mesmo em ruas, né, com um intuito mais acrobático, né, em pistas e tudo mais. E essa é a diferença. A diferença é um pouco da estabilidade, né? Eu costumo dizer que quem aprende com patins artístico tradicional, que a gente costuma dizer que é o nosso, né, consegue também um pouco patinar com o outro, ou até mesmo com patins de gelo, né? Consegue se dar bem por conta da estabilidade. O que não dizem que que não acontece o contrário, mas assim, como eu tinha te falado, dentro da patinação artística também existe o inline artístico, que é esse mesmo formato do inline que a gente tem, né, que a gente vê bastante nas ruas, só que com freio na frente e com uma configuração que permite que o patinador realize saltos, giros, que são característicos da patinação artística tradicional.
tem um que cai mais que o outro? Né? Não, cair você vai cair em qualquer um, não tem jeito, faz parte do esporte. Faz parte do espetáculo. Faz parte, com certeza, do treinamento, do espetáculo, de tudo. Independente da categoria que você tá, né, e tudo mais, você acaba sofrendo quedas, é natural, né? Coisa que faz parte do esporte. A patinação também tem uma característica que eu observei, logicamente, em função de ser pai de uma patinadora, de uma pretensa patinadora, ela que pratica com você, pratica muito, aprende muita coisa com você, que é também a estética, né? A preocupação com a estética, né? Sim. Tudo tem que estar perfeito, na vestimenta, no cabelo e tudo, né? A gente procura passar isso, né, como forma de plástica mesmo, de estética, justamente para elas darem o melhor delas na pista, né? Em termos de... Porque a patinação é um esporte, né, que preza também por esse lado da beleza e tudo mais, né? A plasticidade do espetáculo. Plasticidade do espetáculo, exatamente. Então, isso também é passado, né, para que elas estejam todas alinhadas, com o colã direitinho, com a meia certa, com o cabelo preso. E assim por diante, né? Assim a gente vai passando todos os conhecimentos que a gente adquire aí. É um esporte que não deixa ninguém perca a vaidade, que é uma característica eu acho inerente. Que, inclusive é importante para que elas, né, conheçam, né, essa parte de se arrumar, sintam prazer também com isso, né? De estar sempre bem vestidas, bem alinhadas. Bom, vou deixar para tua conta, então, fazer um convite para as pessoas que se interessarem pela patinação artística lá no Vila Souza. Com certeza, então convido aí a todos que se interessarem. Patinação é um esporte muito legal, muito dinâmico, né, tem todos esses lados do show, da competição, então assim, ou para quem mesmo só quer praticar por prazer, então vale a pena conferir, vai lá no Vila Souza, a gente dá aula de quartas e sextas às 6h30, é só ir lá conversar com a gente, comigo ou com a Milena, a gente está lá sempre aberto, de braços abertos para receber o pessoal que está aí interessado em praticar patinação. Toda quarta e sexta, então, a partir de 18h30, lá no Vila Souza. Então, pode procurar o Diogo ou a Milena lá, quem estiver interessado. O Diogo, agora, depois de tanto patinar, você resolveu cantar agora. Como é que é isso? Como é que foi a formação dessas duas bandas aí? Explica um pouco para o telespectador. Então, a música para mim surgiu assim, né, também... de uma época assim que eu mudei, eu nasci em Santos, né, morei em Santos a minha vida toda, assim, parte da minha vida, e mudei para Minas, né, então quando eu mudei para Minas, eu mudei para uma cidade interior, que assim não tinha muita coisa, assim, né, eu estava acostumado assim com a vida agitada, de cidade e tudo mais, e no interior eu acabei me enveredando aí por esses meios da música, de aprender um pouco a cantar, né, mais com o intuito de coral, de igreja e tudo mais, eu comecei a aprender algumas coisas. Tive exemplos também na família de primos que já tinham banda, assim, com o intuito de igreja e tudo mais. Eu comecei a aprender um pouquinho e comecei a me empolgar, assim, né, a aprender um pouco mais, a estudar um pouco mais de música. E quando eu retornei para Santos, não fui de cara, né, para formar nada de música, só brincava mesmo, mas até que um dia começou a se tornar um pouquinho mais sério, assim, eu comecei a receber alguns convites para cantar e tudo mais, e acabei formando aí uma banda, estudei um pouco mais, né, nesse meio tempo aí, e acabei formando alguns projetos aí, né, tanto de banda quanto de acústicos, e acabou, a brincadeira se tornou um pouco mais séria, né, e a gente acabou formando uns trabalhos aí legais, e hoje a gente está aí com duas propostas, né, dentro da mesma formação, mas duas propostas diferentes, mas bem legais, assim, que atendem ao público em geral. Uma é a banda By Night. Como é que é o esquema da banda By Night? Essa banda By Night é uma banda mais para festas, né, casamentos em geral, festas de empresa, festas maiores. Essa que nós temos fotos também, eu pedi para a Paulinha colocar depois ali. Isso, a gente tem... Essa é mais para festas, então. Isso. Essa é a By Night? Não, essa é a banda Mixtape, essa é um pouco mais acústica, A diferença da By Night para Mixtape? Isso, a Mixtape é uma proposta mais noite, uma proposta mais acústica. Né? A gente utiliza, como eu falei, a mesma formação, né, reduzida no caso, mas com uma proposta mais de baladas, noite, festas um pouco menores, né, ambientes mais intimistas. E já a By Night é uma banda mais de casamento. Aí também a formação da Mixtape. E tocou em Tenda Verão. Isso. Aí é a By Night, no caso de tocando num casamento, né, numa festa de casamento. Que aí já é uma proposta onde a gente
engloba dançarinas e trocas de figurino, de acordo com que as pessoas... Essa é também a formação da mixtape, tocando aí com o pessoal, algumas fotos aí de projetos também que eu fiz parte. Você faz músicos. O quê? Você canta? Aí eu não sei. Eu sou vocalista. Né? E é bem legal, assim, a música da minha vida veio como um bálsamo mesmo, porque assim, a vida com a patinação, por mais que não pareça, é bastante agitada, e a música dá aquela aliviada, né? A By Night, pelo menos, a proposta é uma coisa mais teatral, né? A By Night engloba aquele formato banda de casamento, onde você toca vários estilos dentro da mesma noite para agradar, né, os noivos em geral, ou no caso dos contratantes em geral. Tem aquelas noivas malucas que falam... Isso, que pedem as músicas. Olha, eu quero dançar tal música, eu quero que vocês toquem tal. Então a gente tenta agradar ao máximo o que elas pedem, né? E é super legal, né? A gente tem sempre essa preocupação com e a mixtape já é outra situação, já mais a mixtape é mais noite, mais, né? O pessoal eventos, né? O pessoal que gosta de sair à noite aí, curtir, né? Baladas também. O legal da mixtape também, a proposta da mixtape também é misturar um pouco dos estilos, né? Aquela ideia da fita antiga, onde você gravava várias músicas e que você tocava lá no teu player. E a ideia da mixtape é justamente essa, é resgatar um pouco dessa época de misturar um pouco os estilos e fazer com que isso, né, agrade todo mundo que está ouvindo ali. Ouvir uma música dos anos 80, ouvir um sertanejo atual, ouvir até a gente dá pelos ritmos aí mais contagiantes, um pouco de funk também, uma coisa um pouco mais, né? Essa palavra mixtape nos remete a uns 30 anos atrás, como você falou, aquela época de gravar na fita cassete, né? Gravar várias músicas. Inclusive o nosso logo é uma fitinha lá que remete a essa época. É justamente por essa proposta, né? A gente tenta fazer ao máximo que as pessoas se identifiquem com os estilos, né, que a gente toca. Por mais que eu gosto de tal, eu gosto de um, gosto de outro, então assim, a mixtape faz essa junção e consegue agradar todo mundo. Diogo, só assim para encerrar, dá para viver de música, mas o músico, a banda, assim, ele tem que se adaptar ao momento, né, também, que nem você falou. Você talvez, o funk talvez não fosse a sua predileção para tocar, mas se você não tocar funk, você morre de fome, dá para resumir mais ou menos assim. É engraçado, é justamente isso. A gente, eu concordo que a gente tem que se adaptar ao momento mesmo, né? E assim, para viver de música. Para viver de música, assim, e de uma forma que realmente agrade. Né? Se você tem um público que está ali sempre com você, que está acompanhando o seu trabalho, que está ali, né, te prestigiando, você tem que tocar aquilo que o público gosta, né? Embora a banda, eu acredito que a banda tenha que ter uma identidade, né? Porém, assim, eu acho que não é legal você ter essa parte de agradar o público, de alguém tá pedindo alguma música para você e você ter no seu repertório, de ter uma música de um cantor X que você tem no seu repertório, fazer um cover, né, e tal. Então, assim, é muito legal nesse sentido. Acho que para viver de música, sim, você tem que realmente se aventurar em ritmos que você talvez não sejam os seus ritmos preferidos. Se adaptar ao momento. Ao momento, com certeza. Se for o caso de sobreviver de música. Bom, no caso, sim. Diogo, queria te agradecer imensamente pela entrevista, pela leveza das informações, até dar uma espairecida nos temas do programa Assunto Cidade, que em geral, até pela priorização, assim, às vezes temas políticos, né? O programa fica meio carregado, assim, né? Obrigado pela leveza, te agradeço pela presença e deixo o espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Eu que agradeço mais uma vez aqui, Valdir, no programa. Mando um abraço lá pro pessoal do Vila Souza, pessoal dos meus alunos. E brigadão. Boa noite pro pessoal aí. Quem quiser curtir a Banda Mixtape, entra lá no nosso site, www.bandamixtape.com.br. E lá conhece também a banda By Night? A By Night também tem um outro site, www.bynightshowband.com.br. Está aparecendo, ali. Telefone de contato, quem quiser curtir aí o nosso som. E quem quiser praticar patinação artística, quarta e sexta no Vila Souza. Quarta e sexta no Vila Souza, ou quem porventura morar em Santos, ou estiver próximo a Santos, também pode ir
lá no Clube dos Ingleses, às terças e quintas, conversar com a gente. Pelo menos para conhecer e ver como é que é. Isso, é muito legal praticar patinação. Te agradeço então pela entrevista, agradeço você pela audiência, voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.